Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Ficaram muito consolados. Amém? Até aí segure a leitura. A palavra de Deus, ela é revelação. A palavra de Deus nós sabemos que é um ensinamento tão precioso a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação, da vida eterna. E a palavra de Deus, ela revela nosso coração, e muitas vezes algo que estamos passando, a palavra de Deus revela. E outras, muitas vezes, coisa que está para acontecer, a palavra de Deus revela e nos livra. Então nós vimos a grande importância da palavra de Deus. E eu convido você para nós meditar um pouquinho nessa palavra, escrita aqui nos Atos dos Apóstolos. Esse livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo médico Lucas no ano 63 depois de Cristo. E aqui está o registro das viagens missionárias dos apóstolos, do derramamento do Espírito, e tem tanta riqueza aqui nos Atos dos Apóstolos. E ficou registrado sobre esse moço, que caiu da janela e acabou morrendo. Então, existe muitas colocações a respeito, e tem aquelas colocações que é tentando muitas vezes desqualificar a obra de Deus. Muitos dizem que esse jovem caiu e ficou desacordado, desmaiado. Mas o registro bíblico diz que ele morreu. E quem escreveu foi o médico Lucas, e ele estava lá. Estava presente. Tem uma tradução, quando nós começamos aqui no primeiro dia da semana, juntando-se, ele diz nós. É uma tradução que diz nós. E no versículo 13 diz assim: nós, porém, subindo ao navio, navegamos a sós. Quer dizer, o Lucas, ele estava presente lá. Então, ele, como médico, ele relata que verdadeiramente esse moço morreu. Então, eu quero que você, juntamente comigo, vamos discorrer um pouquinho nessa palavra, e vamos ver por que Eutico caiu da janela.
Por que Eutico caiu da janela? Então nós lemos nessa passagem das Escrituras algo interessante que aconteceu num culto. Quando acontece coisa dessa num culto, deve dar uma tribulação muito grande. A pessoa, né, alguém cair num culto e morrer. Já houve igrejas de cair o telhado em vendaval, né? Cair em cima do povo. Depois, na liderança, deve dar um problema muito grande nisso e nos membros, né? Principalmente aquela igreja que prega um triunfalismo além da conta. Então, são coisas que pode muito acontecer. Então, há bem pouco aconteceu aquele vendaval ali em Porto Alegre, que só foi ali. Alguém relatou que estava lá em Guaíba e viu levantado o rio Guaíba, aquele vendaval, e que fez aquele estrago lá no centro de Porto Alegre. Foi ali, passou dali. Então, aconteceu, né, quantas árvores caiu, quanta casa, quanto problema, né? Fios. Então é assim, a natureza acontece essas coisas. Agora, num culto, a gente não espera que aconteça algo como esse. Mas aconteceu neste culto. Então, lá estavam tantas pessoas reunidas naquele lugar. O relato bíblico nos chama a atenção para esse rapaz chamado Eutico. É incrível que o nome desse rapaz chamado Eutico, como todo nome tem um significado no grego. Esse nome Eutico quer dizer afortunado. Então nós vimos que o rapaz com significado desse no nome, não é? Mas depois nós vimos que realmente aconteceu a bênção na vida dele. Esse rapaz sofreu essa queda que nos deixou muitas lições, porque a queda do Eutico simboliza a queda espiritual que ocorre com muitos que comete os mesmos erros que ele cometeu. Eu peço para você prestar atenção, porque nos ensina. É um grande ensinamento desses detalhes que aconteceu com esse moço. Então, a queda espiritual acontece com muitos na caminhada. A gente espera que não aconteça com você, mas tudo depende da nossa perseverança e de prestar atenção também na palavra de Deus, naquilo que Deus nos ensina. Este culto aconteceu num cenáculo, num lugar onde era servido alimentação. Seria um refeitório. Cenáculo é lugar de refeição, onde as pessoas se alimentam. E é interessante que esse culto aconteceu num cenáculo, e também nos lembramos que a última ceia que Jesus realizou com os discípulos também foi num cenáculo. Também lembramos que lá ele falou do significado do pão, do cálice, o vinho, pão, corpo, vinho, sangue. Também quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, também foi num cenáculo. É interessante isso, né? Esses acontecimentos, essas reuniões, esses milagres, acontecer num cenáculo. Então nós vimos aqui essa reunião num cenáculo, né? Jesus dando a Santa Ceia no cenáculo, o derramamento do Espírito num cenáculo, e também a ressurreição de Dorcas foi num cenáculo.
Então nós vimos que neste lugar de alimentação, também a alimentação vinda de Deus, foi uma grande realidade. E por que não dizer que aqui estamos reunidos num cenáculo? Porque aqui Deus nos serve uma alimentação, para alimentar a nossa vida espiritual. E você que entrou aqui, mais uma vez esta noite, eu tenho certeza, que mais uma vez você já está sendo alimentado. Eu tenho certeza que aquele que entrou aqui pela primeira vez ou segunda vez, também já está sendo preparada e servida a alimentação que vai te alimentar. Alimentar o teu coração, alimentar a tua alma, alimentar o teu espírito. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então a igreja é um grande cenáculo onde o Senhor tem alimentação. Os apriscos são cenáculo, aonde é servida a alimentação espiritual para o povo. E a alimentação espiritual, nós sabemos que é bem diferente, porque a alimentação material, ela só vai alimentar o físico. Só faz o efeito material, faz o efeito na carne humana. E aonde o Senhor tem alimentação, é um efeito muito superior do que faz a comida material, o arroz, o feijão, legumes, verduras, alimentam somente o físico. Mas a alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus. E esse alimento que é a palavra de Deus também é o alimento que é Jesus Cristo. Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 6, verso 48, ele disse: eu sou o pão da vida. No Evangelho de João 6,33, disse Jesus: o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. No versículo 35 declarou Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então é uma água diferente, e é um pão diferente do pão material. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Quem sabe você que entrou neste lugar, tem passado um vazio tão grande dentro do teu coração. Você que está ouvindo, quem sabe, essa gravação nesse momento, um vazio muito grande no teu coração. E você ocupou já com muitas coisas, ocupou, quem sabe, com vários relacionamentos amorosos. Quem sabe ocupou com várias coisas e muitas coisas materiais. Quem sabe ocupou com várias religiões. Mas o vazio continuou ali. Mas hoje, nesse lugar, você começa a descobrir que este vazio só é preenchido com a pessoa de Jesus Cristo, que entra através da sua palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. A nossa alma, o nosso espírito precisa de alimento, como se alimenta o nosso corpo físico. Nós fazemos somente 3 refeições principais no dia. E nossa alma precisa, o nosso espírito precisa de ser alimentado assim. Por isso que é ensinado a orar, Jesus nos ensinou a orar. Por isso
que é ensinado o estudo da palavra de Deus. Aleluia. É o alimento necessário para alimentar o nosso espírito, o nosso interior humano. E através desta alimentação da palavra, que é espiritual, muitas e muitas vezes Deus resolve as coisas materiais. Porque resolvemos coisas materiais entendendo o espiritual. Foi por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as coisas que vocês precisam é acrescentado. E nós sabemos que esse buscar é aprender da palavra de Deus. Aprender os princípios da palavra de Deus. Isso dá uma estrutura maravilhosa no ser humano, naquele que aprende com a palavra de Deus. Aleluia. Por mais que existam milagres, de igrejas que acentuam-se os milagres, por mais que exista a cura divina, o mais interessante de tudo é a palavra de Deus. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quer dizer, ir pregar a palavra de Deus. Depois é que ele fala dos milagres, os sinais seguirão aos que creem. Primeiro, a palavra de Deus. Tem muitos que gostam dos milagres, mas parar para estudar a Bíblia é muitos poucos. Eu sei de igreja que prega bastante e acontece milagres. Mas começa a dar estudo bíblico, o povo vai desaparecendo. Quando deveria se apegar muito mais na palavra de Deus. Que a palavra de Deus é tudo para nós. Deus criou o universo pela sua palavra. Deus nos educa através da sua palavra. E Deus nos liberta através da sua palavra. E Deus nos cura através da sua palavra. Aleluia. Então, acima de tudo, a palavra de Deus. Por isso que o Senhor disse: a minha palavra é espírito e vida. No cenáculo estava acontecendo essa reunião. Havia muitas luzes. E luz é revelação. Nos lembramos que luz é revelação. Tudo que está no ambiente pode ser visto, pode ser conhecido. Se apagar as luzes aqui, já fica difícil de ler aqui, né? Então, por isso, quando Jesus entra através do Espírito Santo na nossa vida, nós começamos a conhecer quem Ele é, a conhecer sobre a salvação e também ter revelações de princípios bíblicos, porque Ele é a luz. Aleluia. No Evangelho de João 8,12 disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, quem crê em mim terá a luz da vida. Eu aprendi que no hebraico a palavra luz é conhecimento. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, Ele disse: eu sou conhecimento. Quando Ele disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo, Ele disse: vocês são o que vão levar conhecimento à humanidade do reino de Deus. A palavra de Deus. Aleluia. E nós conhecemos pela palavra de Deus que o diabo é príncipe das trevas, da escuridão. Escuridão, eu aprendi que é ignorância. Então, quando diz que o diabo é o príncipe das trevas, ele é o príncipe da ignorância. Jesus é a luz que veio, que destruiu as obras das trevas. Ele é o conhecimento que acabou com a ignorância.
Por isso que tem esses relatos bíblicos. Eu sou a luz do mundo, quer dizer, eu sou o conhecimento, Jesus disse. Aquele que crê em mim não andará em trevas, quer dizer, começa a conhecer algo novo, algo de Deus, do reino celestial. E a pessoa diz, eu recebi Jesus, eu recebi uma luz. Parece que só uma luz assim que iluminou ali ele. Mas na verdade, está dizendo, não, eu tive conhecimento das coisas de Deus. Eu tive conhecimento de que eu sou pecador e Jesus é o Salvador e eu preciso dele. Você que está aqui essa noite está conhecendo que Jesus é o Salvador e você precisa dele. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. E o Deus desse século, chamado Satanás, a pessoa às vezes não aceita porque está cego. O diabo quer fazer isso, deixar o ser humano na ignorância, não saber nada a respeito de Deus. Então, através de Jesus, vem a sua palavra, vem a sua mensagem. E aí é tirado o povo da ignorância, das trevas, da escuridão. Por isso que a gente diz, antes andava em trevas, agora eu estou na luz. Quer dizer, antes eu andava na ignorância, agora eu tenho conhecimento das coisas de Deus, da salvação, da vida eterna. Amém? Glória a Deus. O texto diz que eles estavam juntos, pois a igreja é um corpo. Queridos, alguns pensam que não precisa da igreja. Alguns pensam, dizem assim, não precisa só estar na igreja. Na igreja para quê? Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Sabe, você já ouviu, quem sabe até disse. Precisa. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 44, diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, 25, diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Estar junto, querido, fala de unidade. Unidade é estar ligado. O nosso corpo. Se olhar para o nosso corpo, nossos membros estão ligados no nosso corpo e eles cresceram por estar no corpo. Tirando do corpo, o membro não vale nada. Passa isso para a questão da igreja. Questão da igreja. Aleluia. O corpo é composto de cabeça, tronco e membro. Cristo é a cabeça, a igreja é o tronco, o corpo, e nós somos os membros. Então, quando diz, não preciso de igreja, quer dizer, eu não preciso do corpo. Pensou o braço dizer, não preciso do corpo, o que ele vai fazer sozinho? Começa a pensar nisso. Já pensou, uma perna tua corre lá para a rua, e a outra corre para o outro lado. Parte o corpo no meio. Passa isso para a questão da igreja. Nós somos um membro do corpo de Cristo. Cristo não tem um corpo despedaçado. Você que diz, não precisa estar na igreja. Fica longe. Os membros estão aqui grudados, E eles funcionam por causa que tem um cérebro. Aquele que tem felicidade de sofrer um AVC, tantas vezes perde algum lado do corpo. Por quê? Porque está aqui no cérebro o problema. Jesus é o cabeça da igreja, então ele é o cérebro, e Jesus não sofre AVC.
O corpo dele tem que estar funcionando no lugar. Então ficar longe é estar desligado do corpo. O crescimento da igreja também faz parte da unidade. Nós vimos nos Atos dos Apóstolos a igreja unida e Deus dava crescimento por causa da união. Aleluia. Então os membros funcionam por causa da cabeça. Isso é liderança. Quem é a líder é a cabeça Cristo. Também falando de liderança, igreja. Aleluia. Então, quanto é necessário estar ligado nesse corpo? Porque nesse corpo, igreja, está o cérebro, que é Cristo, que através do seu Espírito, ele faz funcionar. Se desligar o braço, pode enterrar, porque não presta mais. Você está entendendo? Puxa isso, vamos puxar isso para a nossa vida. Nossa vida, nós, como membro do corpo de Cristo. Um braço, daqui a pouco sai do corpo, o outro lado, não tem como. Unidade. Faz parte do crescimento e faz parte da alimentação da nossa vida. O membro tem vida porque ele está no corpo e porque o corpo tem a cabeça. Morreu o cérebro, paralisa o corpo. Pode o coração ficar funcionando. Tem muita gente que fica em estado vegetativo, né? Um tempo. Porque o coração fica funcionando, mas não tem movimento nenhum. Ele não ouve. Não tem movimento nenhum, porque o cérebro está morto. Então, até uma maravilha que Deus fez a questão do coração, né? Sozinho, se tirar ele e segurar, ele fica... É um mistério grande. Então, queridos, você é um membro do corpo e tem que estar ligado nesse corpo. Estar junto fala de unidade, é estar ligado. Glória ao nome de Jesus. Então, os membros funcionam por causa da cabeça que está o cérebro. Efésios capítulo 4 e versículo 15, tem um versículo que é conhecido e é maravilhoso, diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16 diz, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o aumento para a edificação de si mesmo em amor. Alguém arruma mais uma aguinha aqui, queridos? Aleluia. Então termina falando que o corpo é bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, e que efetua aumento para a edificação de si mesmo em amor. Toda a palavra de Deus leva para essa questão do amor. Porque o reino de Deus é diferente do outro reino. O reino de Deus consiste em amor. O governo de Deus consiste em amor. Aleluia. No Evangelho de Mateus 22, 39, o doutor da lei perguntou para o Senhor Jesus, qual é o grande mandamento? Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que é interessante que no capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 34, ele deu um outro mandamento. Vocês se lembram? Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento. Que vós ameis uns aos outros como eu vos amei.
Interessante que amar o próximo como a si mesmo é de um jeito, Fernando. Agora, amar o próximo como Jesus amou é do outro. Nós falamos muito, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ele disse agora, um novo mandamento vos dou, Evangelho de João 13, 34. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar o próximo como eu amo a mim. Aqui é um jeito. Agora, amar o próximo como Jesus amou. Esse amor é infinito, queridos. Esse é o amor da entrega. Esse é o amor, aquele de morrer pelo outro. E aí, onde é que está o amor de nós evangélicos? Que pregamos muito e falamos no amor. Assim como falamos no amor, muitas vezes falamos de um, falamos mal do outro. Criticamos o outro porque falhou, o outro porque pecou. Criticamos liderança. As críticas maiores que os pastores que estão fazendo grande obra recebem, infelizmente, é dos próprios crentes. E aí, chamo de amor. Falamos de amor, mas praticar esse amor. Aí Jesus fez a coisa mais forte. Vocês têm que amar como eu vos amei. Esse é o novo mandamento do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos aprendendo cada dia com a palavra de Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Agora é amar o próximo como Jesus amou. Aleluia. Glória a Deus. E fala de união. Esse versículo de Efésios, o crescimento do corpo está falando sobre estar unido. Jesus disse assim certa vez: reino dividido não prospera. Aleluia. Também não podemos nos isolar, ficar separado, ficar distante. Por isso vimos quanto é importante usar aprisco. O aumento de povo às vezes dá o distanciamento. Vai crescendo, 1.000 membros, 2.000, 3.000, 4.000. A igreja do pastor Show na Coreia era 1 milhão, é 1 milhão de membros. E aí vai conhecer todos os membros. Vai saber o nome de todo mundo. Por isso, dos apriscos. Os apriscos aproximam. Há um grupo que a gente participa, está junto, está ligado ao corpo. É muito interessante. Os apriscos. Os apriscos nos unem. O primeiro erro do Eutico foi ir para um canto da sala. Foi estar isolado. Às vezes muito incorre nesse isolamento. Quando alguém quer se isolar, algo errado está acontecendo. O pessoal diz, não vou mais na reunião. Se ele vê que um irmão passa por ele lá todo dia, ele já vai ir por outra rua, diz, não vou encontrar aquele irmão aqui para ele não me dizer nada. Porque ele está entrando num fracasso, ele não quer saber nem de ouvir alguém, ou fica envergonhado. Ele quer se isolar. Acaba não indo na igreja, e esse distanciamento vai sendo um problema. E o diabo gosta quando alguém começa a se distanciar. Quando a ovelha sai do rebanho e começa a se distanciar. Eu li uma passagem uma vez sobre isso. Não sei se fazem isso, mas a passagem aquela que eu li dizia, quem sabe já aconteceu isso, né? Que a ovelha começa, não fica junto. Está sempre longe, sempre distante, desgarrado. Aí é feita uma quebradurinha na canelinha dela. Daí enfaixa, e ela, como não pode andar, ela fica no meio do rebanho, até acostumar a não sair do meio do rebanho. Tem coisa que acontece na gente, para a gente aprender a ficar no meio do rebanho. Não te distancia, porque senão a canelinha pode ser quebrada, e o Senhor não quer fazer, ou permitir isso com ninguém.
Aleluia. O distanciamento dá esfriamento. Faz um fogo lá naquelas brasas, tira dali uma brasa daquela. Lá pelas tantas você olha. Começa a apagar. Porque fica sozinho, fica isolado. Muitos querem entrar em isolamento. Quem sabe você entrou aqui e já pensou por esses dias em se isolar. Não vou mais no aprisco. Mas Deus te viu por sua infinita misericórdia e você começou a ouvir essa palavra. Jesus te ama, Jesus te ama com amor que ser humano nenhum tem capacidade de te amar. Esse é o amor que nós não conseguimos explicar. É o amor verdadeiro, da entrega, daquele que tudo sofreu, tudo suportou. Aleluia. Então o primeiro erro do Eutico foi ir para um canto da sala. Aleluia. Às vezes as tentações, as emoções vão ficando abaladas. Há uma pressão grande do inimigo. O pensamento às vezes faz isso. O cara olha para ele mesmo, não estou conseguindo. Jesus disse assim, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, por quê? Porque ele não venceu como Deus, ele venceu como ser humano, como gente. Aleluia. E o isolamento do Eutico fez com que ele cometesse um segundo erro, que foi olhar para fora. Vai se isolando, começa a olhar para fora. Aleluia. Quantos crentes estão fisicamente dentro da igreja, mas os olhos, o pensamento, o coração estão voltados para fora. Porque estão sendo cativados já por outras coisas. E se isolar vai de mal a pior. O Senhor não nos chamou para ficarmos isolados sozinhos. Há um corpo chamado igreja. E esse é o corpo do Jesus que ama e que zela e que fala pelo seu Santo Espírito e que nos une para nos dar crescimento, para nos dar firmeza, para não ficar sozinho. Aleluia, não fique sozinho. Te una no nome de Jesus. Então o isolamento do Eutico, ele comete esse segundo erro, olhar para fora. Aleluia. Muitas vezes estão cativados por outros interesses. Muitas vezes por coisas do passado, que fica batendo na porta e ele não consegue. Coisa que muitas vezes foi agradável. E aquilo está lá agradando ainda. Tem que haver rejeição. Rejeitar. Batalhar. Só dizendo, no nome de Jesus, sai sentimento maligno do meu coração, da minha vida, do meu pensamento. Aleluia. Queridos, eu passei 10 anos, uma vida miserável no mundo. Hoje eu sei muito quando a pessoa sofre por muita coisa. Jesus foi me dando vitória no decorrer dos dias. Eu que aprendi a palavra de Deus. Faziam lá da igreja metodista. Foi na igreja pentecostal eu aprendi aos pés do reverendo Olavo Nunes. Meu irmão que está ali, irmão Moisés, fomos batizados no primeiro batismo da Igreja do Brasil para Cristo, em Sapucaia, 23 de outubro de 66. Esse ano vai fazer 50 anos. E nós aprendemos ali, aos pés daquele homem. Reunia numa casa assim, tipo aprisco.
pastor que é pastor hoje, pastor Rui, tinha uma oficina, arredava lá as bicicletas, todos sentávamos lá e nós aprendíamos ali coisa extraordinária que saía da boca daquele homem. Aleluia. Pois eu facilito e passo 10 anos no mundo. E aí caio no desespero, queridos. É terrível. E aí, quando começa, o cara começa a se isolar. O cara começa a se afastar. E aí o mundo vai entrando. Vai entrando. E aí daquele conservador da palavra de Deus, aí vira numa miséria. E aí é terrível, é terrível. Por isso, queridos, eu posso dizer para você, não facilite. Cair, a gente cai para já, questão de minuto. Para se erguer é uma caminhada tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E eu me lembro, depois do acidente que eu sofri, que eu não vou falar agora, muitos não sabem disso. Mas outro dia eu conto. Fui esmagado, né? O caminhão passou em cima. Aí Deus começou a me dar vitória, novamente, mas foi muito difícil. Quando o físico voltou tudo em forma, começou as mesmas tentações, os mesmos problemas, os mesmos desejos errados. E aí, o versículo era aquele que Tiago dizia: humilhar diante do Senhor, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir é diferente de suportar. A tropa, quando resiste lá uma batalha, aí vai batalhar mais forte. Vamos resistir. Vamos com tudo para cima. É isso, então resista batalhando, mandando embora. Coisa que eu me lembrei dizendo: sai do meu coração, demônio. Sai, sentimento do diabo, vai embora em nome de Jesus. Sai, eu não quero este sentimento. Eu não quero mais essas coisas. No nome de Jesus. Porque os anos foi passando, querido, e a batalha, mas graças a Deus o Senhor me amparou e foi me dando vitória. E quando retorno, eu falo justamente com o pastor Olavo Nunes, e ele diz assim: não te isola do rebanho, fica junto com o rebanho, isso vai passar, só não tem uma data definida. E agora? Não é amanhã, não é depois, quem sabe daqui a 1 ano, sabe 2. Passou alguns anos para livrar de muita coisa. Aleluia, aleluia. Mas graças a Deus o Senhor me amparou. Mas a gente aí tem que ter muita perseverança. Negando-se a si mesmo, com muita coragem. Por isso você que está aqui esta noite, não deixa o diabo entrar e estragar a tua vida por sentimento algum. Porque para te equilibrar depois é terrível. Eu voltava para a igreja e não podia. Eu ficava uma semana, daqui a pouco corria para o mundo de novo. Eu não suportava. Chegou um momento que eu disse: Senhor, eu não suporto mais. E aí eu cometi um grande erro. Me mata e me dá vida de novo. Orava isso todo dia. Quando nós oramos é verdade, queridos. E nós abrimos porta no mundo espiritual. Não de que Deus vai dizer: não, eu vou te matar, mas Ele permite. O inimigo vai dizer assim, ó, que nem fez com Jó, nós aprendemos isso. Deixa ele comigo, para ver uma coisa, tirar tudo dele. Para ver ele, outra coisa, ele quer morrer, ele pede para morrer, deixa eu matar ele. Deixa. Véspera de Natal de 79, bem pertinho da onde eu moro hoje, o cara gruda um caminhão em cima de mim, nas minhas costas. Ele sai fora e parece que estava preparadinho. E eu caio assim, ó, já meio debaixo da roda, e ele sai e acelera o caminhão e passa em cima aqui, ó, rodado traseiro e o Mercedes. Aí me esmaga. Eu tento me levantar e desmaio, e alguém me acha lá. 6:30 da tarde. E aí aquela correria. E depois, quando chegou
Lá no pronto-socorro, o coração parou 2 vezes, de maneira prolongada, que preocupou os médicos. Eles disseram para minha mulher que foi uma batalha para trazer de volta. Eu pedi para morrer, não pedi. Queridos, então a coisa não é brincadeira. A oração que fazemos é verdade. Há poder nas nossas palavras. É um provérbio que diz que nas nossas palavras está o poder da vida e da morte. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Aquele que vive sempre dizendo palavra que não presta, vai comer do fruto do que não presta. Aquele que vive dizendo palavras boas, baseadas nas escrituras, come do fruto bom que vem dos céus. Aleluia. O Senhor é o que tem de melhor. É a palavra de Deus, é a vida com Deus. O mundo é só desgraça, é só tristeza, é só descontentamento, é só fracasso. Mas a vitória está em Jesus Cristo, está ligado nesse corpo chamado igreja. O isolamento do Eutico fez ele cometer o segundo erro, olhar para fora. Eu olhei para fora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 13, ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. É novo momento, é nova vida, e fala de renúncia. Aleluia. Por isso não se isole. Se isolar você perde. Tem pessoas que se isolaram. Tem pessoas que não vêm mais na igreja. Se falar com eles, muitas vezes eles receberam alguma promessa. O Espírito Santo faz isso, tem promessas para a gente. Aí diz, não, mas Deus ainda tem promessa na minha vida. Eles nunca mais foram na igreja. Mas eles acham que essa promessa vai se cumprir, não vai se cumprir nunca. A pessoa parou, desengrenou. Não vai se cumprir nunca, ele vai citar isso, a vida toda vai morrer e a promessa não vai se cumprir. Por quê? Porque ele parou. Só se cumpre naquele que continua caminhando na presença do Senhor. Só temos resultado naquilo que nós priorizamos. Quer resultado? Prioriza. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. O desejo de olhar para fora levou Eutico a cometer o terceiro erro, que foi sentar-se no peitoril da janela. Aleluia. Estando sentado na janela, ele ficou na posição dentro e fora. Quer bênção? Sai da indefinição. Aleluia. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará passagem. Eu não disse quem parar em mim, quem entrar. Interessante isso. É diferente você chegar na porta e parar ali. Agora você entrar aqui, você vai participar. Então, Jesus é a porta de entrada para conhecer o reino de Deus. Para conhecer vida nova. Para conhecer vitória. Para ter comunhão com o Pai. Jesus é a entrada, Ele é a porta. Por isso que ele diz, aquele que entrar, ele entra e sai. E achará pastagem. Aleluia. Glória a Deus. E você que entrou nessa porta mais da igreja, você está encontrando a pastagem que é a palavra de Deus. Jesus fala de entrar. Aquele que fica
Aquele que não entra, ou que fica assim no meio termo, queridos, ele é e não é. Só recebe bênção da salvação aquele que é verdadeiro, aquele que é definido. É preciso tomar decisão. Tiago diz no capítulo 4, verso 8, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Duplo ânimo, ele é pecado. Em definição, é quando você ora é, ora não é. Em definição, é quando você ora quer, ora não quer. Ora está dentro, ora está fora. Fora da igreja e dos projetos de Deus. Deus tem grandes projetos. Entra, assume o lugar, ame o próximo e ame a igreja, que é o corpo de Cristo. Ame a palavra de Deus, ame o Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E muitos entram no comodismo. E devido ao horário, o rapaz sente sono. E ele dorme. Aleluia. Se isola. Senta na janela. E olha para fora. Com o comodismo e a indefinição. Vem a insensibilidade e entra num sono profundo. Muitos outrora fervorosos caíram nessa fatalidade. Romanos capítulo 12, verso 11 diz, no zelo não sejais remissos. Você sabe o que é remisso? Descuidado. No zelo não sejais descuidado, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E Eutico dorme e ele cai para fora. Caiu para fora. Se tivesse caído para dentro, levaria um susto. Sentiria, quem sabe, sofreria alguma contusão. Mas ele caiu para fora, e para fora era a altura de 3 andares. Para fora é abismo. Aleluia. E ele caiu para fora. Se havia a possibilidade de cair para dentro, por que esse moço caiu para fora? Por que ele caiu para fora? A resposta é, quando estamos na condição dormindo assentado, o corpo cai para o lado que a cabeça pende. Para o lado que a tua cabeça pendeu, o corpo vai pender. Já aconteceu com você? Está sentado e dormir? Observa dentro do trem de manhã cedo ou de noite, quando alguém está muito cansado, né? Começa a dormir, né? Aí vai indo assim a cabeça e daqui a pouco o corpo vai indo junto. Se é para o lado esquerdo, o corpo vai indo para a esquerda. Se é para o direito, o corpo vai indo para o lado direito. E se cair, cai para o lado direito. O corpo cai para o lado que a cabeça pende. Para o lado que a cabeça pender. Se pender para o lado das coisas de Deus, você tem vitória. Mas se prender para o lado do mundo, tem derrota. E Deus não quer que isso aconteça conosco. Isolamento. Sentar na janela. Olhar para fora. Parece que sentar na janela é ficar horas eu estou participando e horas não estou participando. Horas eu presto atenção aqui, mas horas eu presto atenção quem está passando na rua. Fica mais ou menos assim. E ele corre esse risco. E ele cai. E ele cria uma tribulação muito grande. Paulo estava lá. Mas acima de tudo, quem estava lá? Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E Paulo desce lá e toma aquele menino. E a vida volta àquele menino.
E ele entrega de volta o menino vivo. Aleluia, isso aconteceu aonde? Num cenáculo. Aleluia, aqui está o lugar do milagre, daquele que crê na palavra de Deus, no Cristo que opera milagre, no Cristo que cura, no Cristo que batiza com o Espírito Santo, no Cristo que tem poder de mexer lá onde você não consegue mexer. Confia nele. Ponha no altar a tua necessidade, acima de tudo a tua vida, diz: Senhor, eu estou aqui, eu te quero, tu és o meu Salvador, quero que seja comandante da minha vida, e saia daqui na direção do Espírito Santo. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Paulo desceu e abraçou o jovem e ele voltou a viver. Foi conduzido para dentro. A atitude de Paulo nos dá uma lição. Ao invés de criticar ou julgar, devemos abraçar aqueles que estão em dificuldade. Precisamos conduzir de volta para dentro. Foi o que Jesus fez. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Estender a mão. Ajudar. Foi o que Paulo fez. Está aqui o Senhor. Está aqui Jesus. Está aqui o Salvador, está aqui o cabeça da igreja, através do Espírito Santo. Ele nos dá vitória. E Ele está aqui falando com você. Glória ao nome de Jesus.